Tem experiência na área de geociências, com ênfase em geomorfologia, atuando principalmente nos temas de problemas ambientais urbanos, análise geomorfológica, ambiente urbano, mapeamento geomorfológico e diagnóstico ambiental. Também compõe a mesa o professor Carlos Alberto Bulhões Mendes. Carlos Alberto está aqui, mas Carlos André, então, ó. Carlos André. Que possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Alagoas, mestrado em Engenharia de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela URGS, doutorado em Planejamento de Recursos Hídricos pela Universidade de Bristol e pós-doutorado em Planejamento Ambiental pela Universidade da Califórnia em Davis. Atualmente é professor titular da URGS, no IPH, com atuação nos programas de pós-graduação do IPH, do PROPUR e colaborador também na especialização em Direito Ambiental. E o professor Carlos André também atualmente é diretor do IPH aqui da URGS. Então, pela ordem, nós temos aqui o Carlos André primeiro, né, para começar a sua fala. O tempo médio, 25 minutos. Aos 20 minutos eu dou um aviso. Tá bem? Posso ficar em pé ali do lado? À vontade, à vontade. Bom, primeiro, para passar esse aqui, né? Primeiro, boa tarde a todos. Com muita alegria, né? Eu quero nomear o professor José Vicente, né, meu querido amigo, que sempre faz a gentileza de me convidar, e eu tenho muita alegria em vir aqui sempre que sou chamado, né? Ele estava dizendo, está ficando conhecido. Eu digo, internacionalmente desconhecido. Então, ao citá-lo e ao nomeá-lo, eu quero dar boa tarde a todos que estão aqui presentes. Boa tarde também aos que estão assistindo nesse momento via Facebook, e boa tarde ao futuro, né? Ou amanhã, já que vai ser gravado e vai estar no YouTube. Bom, pelo meu sotaque, vocês já observam que eu não sou daqui. Apesar de uma aparência sueca, eu sou nordestino. Eu estou aqui há 30 anos, mais do que 31 anos, mais do que alguns jovens aqui presentes, antes de alguns dos que estão aqui presentes nascerem. Constitui família, cruzo o Mampituba sem o passaporte gaúcho, né? Então eu digo que nessas alturas do campeonato eu já tenho um green card gauchesco. O tema, então, que nos traz aqui, até uma semana atrás, teve o primeiro parece o fim, né? O fim está próximo. Teve o Encontro Nacional de Desastres, ali no IPH, né? Então tem um setor de desastre. Então a gente tem um professor que organiza o desastre do IPH. Então, esse colega, com muito carinho, organizou o Encontro Nacional através da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Isso foi uma semana atrás. Então meu querido amigo também chegou. Cumprimento a mesa, né, agora completa, com o professor Luiz Carlos, diretor da Escola de Engenharia, a Nina e o Paulo, completou o time aqui da mesa, né? Mas fica a referência pelo convite, tá? O convite sempre muito agradável. Então, essa fala que está aí foi muito parecida com o que eu fiz lá na abertura enquanto diretor do IPH. No END, né? No fim, Encontro Nacional de Desastres, uma semana atrás. Bom, aproveito. Qual é a ajuda? Então, você vai me ajudando. O próximo aqui. Lá direito, apertei aqui. Esse é um símbolo antigo, o IPH completa esse ano 65 anos, é só uma propaganda, enquanto instituto, é uma faculdade oriunda de um departamento, pode voltar anterior, oriunda do departamento, era um departamento na centenária Escola de Engenharia. Então, com muito orgulho, a gente está completando 65 anos esse ano. É o primeiro programa de pós-graduação da América do Sul, nessa linha de pesquisa, recursos e saneamento ambiental, e nucleou
a maioria dos outros programas brasileiros e sul-americanos. Então, no momento atual, com toda a dificuldade diária, né, de uma entidade pública, gratuita e de qualidade, hoje a gente tem alunos gaúchos, alunos ali da pós-graduação, de todos os estados brasileiros, de países sul-americanos, da América Central e da África, que fala português. Então, agora a gente também está completando um bom tempo de existência enquanto pós-graduação. É o avô de outros programas brasileiros. Será que funciona agora, o da direita? Vamos ver. Não está funcionando. Vai, pode passar muito rápido. Então é muito simples a fala. Eu só peço que o Paulo controle o tempo. Tá? Com 20 minutos, joga a cadeira aí, senão eu falo o resto do dia. Então, vai me cobrando aí. Pode ir passando. Pode ir passando. Imagine essa situação. Faltou água na cidade de São Paulo. 2014, Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. E o problema sempre foi mudança climática. Pode passar. Pode passar. E a próxima pergunta é por quê? Quem é o responsável? Está passando. Muito bem. Esse é um artigo da expansão da capacidade do sistema da Sabesp, a empresa de abastecimento de água da cidade de São Paulo, feito em 1985. 1985. Publicado, quer dizer, o trabalho foi feito antes. E um dos autores foi meu professor, já atingiu vários cargos brasileiros. E, na época, um professor da USP, tem todo o conteúdo técnico, na época ele era o secretário estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Então, uma pessoa com essa estatura ou esse gabarito estava dando explicação fajuta na televisão. Porque havia uma circunstância de natureza política onde a condição técnica jamais poderia ser colocado à baila. 1985, 2014. Né? E aí vem a pergunta, por quê? 2013, essa foto inclusive é 2013, esse é aqui na cidade de Porto Alegre. Cidade de Porto Alegre. Eu não sei se seria o caso, para discriminar mais, apagar pelo menos uma lâmpada aqui, tá? A primeira carreira de luzes aqui da frente, para a gente enxergar e discriminar um pouco melhor, se possível for. Vamos ver aí. Fiat Lux, aqui é o contrário. Escureça Lux. Mas não pode dormir, tá? Se apagar a luz muito, aí não vai ganhar mais livro aqui do Zé Vicente. O algoritmo randômico dele de publicar os números, né, do data de nascimento foi incrível. Podem tirar foto aqui à vontade, mas eu já assinei, disponibilizei, está tudo público aqui, tá? Então, ao final, pode levar. Mas pode tirar foto também, aqui a gente... o Zé Vicente ao seu lado sabe o endereço. A palestra ali vai ficar disponibilizada? Mas assim os slides não. Tá. Então, eu estou disponibilizando, mas aí ali é o chefe. Tá. Bom, veio um conjunto, eu acho que assim tá bom, veio um conjunto de razões. Essa esquina é a esquina da Marquês do Pombal com Coronel Bordini, uma estrutura de concreto de quase 90 milhões de reais, explodiu com 4 anos de uso. O professor Luiz Carlos, com muito mais propriedade, vai explicar se o concreto se rompe depois de 4 anos de inaugurado. Né? Então, é algo incomum. Talvez a resposta veio um tempo depois. A de cá é de 2013 e a do lado é de 2015. O ano de 2015. Muito bem. Isso... Por quê, né? Isso daí é um modelo reduzido, feito pelo IPH, deu a revista do CREA, o link ali é gratuito, vocês podem encontrar alguns porquês. Aí baixa a revista toda explicando. Isso aqui foi construído dentro do ambiente ali do IPH, do outro lado ali da cerca, ou melhor, do lago ali de esgoto, né? Então, aquele laguinho ali. E situações como essa, situações aqui da região metropolitana, óbvio, e desde que mundo é mundo, que quando chove, imaginem que essa parte mais baixa aqui, essa minha frente, é um rio, se chover, o nível da água sobe e vai para a sua área lindeira ou vizinha. Qual é o desastre em a natureza funcionar? O desastre está em, sabendo disso, em um conhecimento, não é nem antigo, era cano. Os egípcios, os hindus, já sabiam disso, já faziam controles de inundação. Exatamente na área
exatamente na área que vai inundar, eu pegar dinheiro público e colocar programas habitacionais. Então, eu não chamo isso de desastre. Isso é o funcionamento da natureza. E o que é que a natureza está fazendo? Reintegração de posse. Simples desse jeito. Simples dessa forma. E vocês vão ver o resultado aqui, ó. Por quê? E as respostas aos porquês são sempre no rol do direito difuso, do nebuloso. Mudança climática é uma boa resposta. Aí a próxima pergunta, qual o CPF da nuvem? Quem é o responsável pelo CPF da nuvem? Falta de educação da população. Quem é o responsável pela falta de educação da população? Sabotagem. Qual o CPF do sabotador? Eu não sei quando vai chover. Eu não sei quanto vai chover. Até sei, joga cara ou coroa, alguma chance de probabilidade. 50% de dar cara e 50% de dar coroa, a não ser que esteja viciado. Mas se chover, eu tenho absoluta convicção onde vai inundar. Em geral, as áreas mais baixas, vizinhas dos rios. Tem alguma novidade nisso? Muito bem. E aí estão as respostas. Né? Por quê? E chega, essa é um caso real, isso foi na barranca do Rio Uruguai. Prezado professor Zé Vicente, olha a cena de filme. Essa cena daí, hein? É bastante triste. E tem um filme, um cuentotino, dos sino-uruguaios, não, sino-argentinos, né? Que era ladrão, abigeato com um avião. É bem divertido o filme, bem, bota para pensar. Recomendo que assistam. Até crítico cinematográfico eu estou sendo, tá, professor? Então, a gente está nesse nível. O que é interessante, o proprietário, dono dessa vaca, tinha 3 vaquinhas. Uma parou ali, foi processado e disse, devo, não nego, não tem dinheiro para tirar. Como é que vocês acham que eu tiraria uma vaca dali? Tem que alugar uma reta escavadeira, alguém vá lá, alguém serre um pedaço para tirar ela dali. Aí a justiça foi para cima da companhia de energia. Isso foi em 2014. É verdadeiro isso, não é uma Photoshop, tá entendendo? Aconteceu. Rodou o planeta, eu fiz questão de enviar para todo canto do planeta. E me perguntaram, não, isso é uma montagem. Eu disse, pô, virei artista, vou trabalhar em Hollywood. Se vocês olharem, e ficou a briga tergiversando no âmbito da justiça. Quem vocês acham que tirou a vaca dali? Não, ela morreu no dia que bateu ali, né? Já estava ali. Mas quem tirou a carcaça da coitada ali? Urubu. Urubu. E depois, uma força que é grátis, a gravidade. A pergunta é, pergunta de prova. O Zé Vicente me disse que vai cair na prova. Então, estudem aí que vai cair na prova. Não está no livro aí que ele distribuiu, tá? Quanto vale o serviço ambiental dos urubus? Vale, no mínimo, o aluguel da reta escavadeira. No mínimo, o aluguel da reta escavadeira. Só que são serviços que a gente tem gratuitamente. Vá fabricar um ovo. Vá fabricar uma banana. Será que a gente fabrica isso? É um serviço que a natureza, né? O pai natureza, a mãe natureza, que qualquer natureza que vocês acreditarem, nos fornece. Inclusive, proteção contra desastres. Desde que a gente respeite alguns limites. A nossa geração, aí eu falo a minha e do professor Luiz Carlos, foi treinada da seguinte forma. A engenharia contra a natureza. Vai lá e faz. Né? Engenheiro sai desse plano das ideias, tem um treinamento rigoroso e tem por obrigação materializar. A gente materializa. Só que é muito problema que vem a reboque. E aí, hoje em dia, se pensa, ao invés de brigar com ela, ser amigo dela. Tá? Então, já estou dando umas dicas. Aí fica por quê? Aí o caso do Rio Doce. A gente teve uma atuação como perito, chefe, junto ao Ministério Público Federal, Ministério Público de Minas Gerais e do Espírito Santo, 3 dias após o ocorrido, antes da lama atingir 19 estações de tratamento de água, lá uma confusão. Né? Então,
muita confusão. É a crônica da morte anunciada, cujo ato misericordioso foi que a morte de 19 pessoas foi por atropelamento. Ainda bem que foi rápido. Tudo isso, né? Quando eu... Bota aí, no, acho que apertei o... Agora maximiza. Tudo isso... Vou passando aqui rapidinho. Tudo isso nos faz perguntar por quê. É a crônica da morte anunciada. Eu estou exagerando aqui, até com metáforas, para fixar vocês e dizer o seguinte: qual a boa tecnologia? Precisa ser de qualquer planeta? Não, não é a da NASA. Qual é a boa? A que funciona. Qual é a pior chuva? A próxima. A próxima é a pior. Na hora, se estiver chovendo aí fora, a gente para todo mundo que está fazendo, e todos nós, sem exceção, devemos ir lá fora ajudar a secar pessoas, a botar dentro de um salão paroquial, a dar um prato de comida. Ou seja, como voluntário até em cima de defesa civil. Eu faço isso. Porto Alegre está completando 1 ano. O Luiz Carlos foi que me apresentou esse caso aí. Aqui nós temos a Rua da Represa. Eu já vou... A bacia da Rua da Represa, está esse em vermelho, que é um afluente ao arroio Dilúvio. O exutório dele, se eu apertar no meio, sai o botãozinho vermelho, não? Ou tem que ser com o dedo? Hein? Vermelho é embaixo. Ah, aqui. Atrás. Muito bem, isso é tecnológico. Aqui nesse ponto é o Museu de Ciências da PUC, a Universidade Pontifícia Católica, né? Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Olha o que aconteceu há 1 ano atrás. Num dia de chuva, que se repetiu a semana passada, quase tinha a ocorrência de novo, semana passada, com as casas de novo dentro do arroio. Lá na nascente, uma pessoa caiu dentro do rio. Caiu e veio a óbito. E aqui, ó, nessa nascente. Se vocês estão passando ali pela Ipiranga e olhar o Museu de Ciências da PUC, lá no fundo tem as antenas de televisão. É ali, por ali. Essa pessoa caiu e o corpo atravessou esse caminho. 5 dias depois, foi achado lá perto do Teatro Pôr do Sol. 5 dias. E depois de muita reza, e depois da Defesa Civil está procurando, e depois da armadilha de lixo ali na frente da 0 hora. Passou por tudo isso. E ninguém viu. Dá uma dor no coração. Dá uma dor no coração. Dá uma dor no coração falar com o pai e a mãe dessa moça. Uma moça de 30 anos. E semana passada, no meio da chuvarada, quase acontece de novo nesse lugar. Ali, ó. E aqui já parte dos estudos lá de um outro programa que a gente faz parte, um programa de pós-graduação em construção e infraestrutura, a gente colabora lá na Escola de Engenharia. E aí se começa, né? Olha, o direito à moradia é inalienável. Ah, mas aqui tem áreas... Espera aí, agora deixa eu apertar o botão aqui. Essas áreas que estão destacadas são APPs. Tem toda uma conotação técnica em cima de APP. Área de preservação permanente, mas eu acho que pensam que é área de preservação de areia ou de pedra. A APA é área de preservação de areia e a outra é de pedra. Porque não se respeita. E são zonas de risco. Ah, o senhor é desumano. Está propondo que vá com a reta escavadeira e tire as pessoas. Não. A água está fazendo isso. O desumano é pegar dinheiro público para retirar as pessoas de uma zona de pobreza ou de carência social e continuarem da mesma forma. Isso, no mínimo, é desumano. Eu não vou adjetivar aqui porque me sobe o sangue e eu sou incapaz de colocar os adjetivos que vêm à minha mente com essa situação. Situação essa que eu retrato aqui, ó. Ali tem várias casas.
Aqui está o local que o corpo desceu desde a nascente, ó. Isso é lá em cima. Esse arroio aí foi por onde desceu a moça. Desceu, 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 foi descendo. Está entendendo? E ali saiu por essa galeria. Entre a Bento e a Ipiranga é uma galeria de concreto aqui. Passou por aí. Já meio entupida. Por quê? Por que é que a gente está permitindo isso enquanto cidade? Aqui são soluções técnicas de engenharia. Ali entre Novo Hamburgo e São Leopoldo. Casa de bombas. Entupida de lixo. Não funciona. Como 19 casas de bombas de Porto Alegre, deve ter 2 ou 3 em funcionamento. Por isso que quando chove, inunda. Quando é que o sistema, por exemplo, de drenagem pifa? Quando um transeunte, vou tentar me equilibrar aqui, andando na calçada, a água bate no calcanhar. Vou fazer que nem o Zé Vicente, quem já andou num dia de chuva na Sertório? Ó, tem ali, vai ganhar, ela merece um livro ali, tá? Já ganhou o livro, não? Ah, já está com o livro. Ele vai pensar, ele é muito criativo, ele vai pensar em outras ideias. Ora, então a gente tem pedaços da cidade de Porto Alegre, na qual, em dia de chuvas, a gente tem água da cintura para baixo. Está pifando, ou está pifado. 25 minutos, tá? Então vamos acabar. Programa Minha Casa Minha Vida, Casas Boas, entregue em 2010. São Leopoldo. Eu digo isso porque eu acompanhei, mas eu já vi outros casos. 20 milhões o custo dessa obra. Casas Boas, entregues... O nome eu não me lembro, São Leopoldo. Mas o Ministério Público Federal já lembra, já virou tema na Justiça, tá? Exatamente isso e por esse par de fotos. 2010. A situação que ocorreu foi 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Toda vez que chove. Depois dessa data eu não sei porque eu não fui mais. Custo da obra, 20 milhões. Local super inadequado. Custo do conserto, se a gente insistir ali, 200 milhões. Porque está dentro da planície de inundação. Provavelmente alguém foi favorecido, que era dono do terreno e era amigo lá, do amigo, do amigo, do amigo, do primo, do parente, e foi favorecido por isso. Qual é a lógica? Tem um livro muito bacana, Cidade como Negócio, Sociólogos da USP. Procurem esse livro que dá a lógica do mercado imobiliário. Eu devia ter geógrafos, só para corrigir, são geógrafos. Geógrafos da USP. Não, mas tem sociólogos também, a cidade como negócio. Olha a casa aqui, ó. Olha a casa. Já anotado, geógrafos e sociólogos. E por que não engenheiros? Coitadinhos dos engenheiros, ninguém pensa que engenheiro faz nada de bom, hein, Luiz? Eu acho que cabe a nós aí resgatar. Serei eu vou olhar no espelho mais. Será que a gente pode ser classificado como do bem ou do mal? Depende da maré, depende da lua, depende das circunstâncias. No viés de quem olha. No viés de quem olha, olha lá. É um filósofo. Então, o nível d'água, eu não tive dinheiro para pintar, está ali a marca do crime. É só a sujeira na parede, já está. E isso, para mim, eu traduzo como o seguinte: indignidade total. Então, a gente tem um discurso que se assemelha a um curral eleitoral e da casa, e tem que ser... Veja, eu não tenho nada contra programas de habitação, mas eu tenho contra essa situação aí. Bom, outro exemplo, já no município de Esteio e Canoas, era para combater as inundações. Aí é um dique estrada, projeto até de gente conhecida aqui. A água entra por aquela janela. Tá? Aí, essa foto é minha, eu tirei de um ângulo e depois virei e botei do outro lado. E do outro lado é a refinaria, aquele matinho ali, esse aqui, é a refinaria Alberto Pasqualini. Muito bem, está aí o resultado, com a obra de engenharia feita. Tem um resultado, né? Não funciona. Não funciona. Não funciona. E quem diz isso, mas qual é o estudo, qual é isso, qual é aquilo outro? A chuva. É só sair num dia de chuva. Bom, por quê, né? E aí, quem é o culpado? Se chove, inunda. Se não chove, 2004, aqui no Rio Grande do Sul, deu, dos 500 e poucos municípios, 427 em declaração de emergência pela Defesa Civil em situação de seca. Um rombo bilionário em arrecadação de impostos. E aqui
é a poluição, né? Então, água, quando chove é um problema, quando falta é um problema, quando não trata é um problema, que é o Rio dos Sinos, em 2005, 90 toneladas de peixe boiando. O peixe, coitado do peixe, mas tem gente que come o peixe, né? Então, aí começa um ciclo aí de doença. Então, uso contra e proteção dos recursos hídricos. Por quê? Porque, vou acabando, aqui um diagrama, veja, causa e efeito. Isso virou um artigo, depois vocês têm umas referências ali no final, serve para todos. Então, eu tenho medidas que a gente deve respeitar a natureza e tem medidas que eu posso meter a mão na massa e trabalhar. E as técnicas, por exemplo, de engenharia, que nem o menu de um restaurante baiano. Sempre tem várias opções. E com gosto bom. Por que é que a gente escolhe as mais caras, as mais ineficientes? Por que é que a gente escolhe aquelas que funcionam na Europa, Ásia e Bahia? Pena que a condição da prefeitura de Utrecht, na Alemanha, não é a mesma da prefeitura de Alvorada ou de Viamão. Se a hidrologia é a mesma em qualquer lugar do planeta, segue a lei da gravidade, a condição política, institucional, organizativa, financeira, administrativa das prefeituras são diferentes. Qual é a boa solução? A boa solução é a que funciona aqui. Dentro dessas condicionalidades daqui. É para isso que a gente deve pensar. Porque se fosse assim, cola e copia. Cola e copia. Por que a gente está perdendo tempo aqui? Alguém já pensou? Cola e copia. Pena que nós, todos nós aqui, não somos de plástico. E viva as diferenças. Todos nós somos iguais perante Deus. Será que somos iguais? Eu estou bem acabado, ali está meio mal acabado, bebe mais, bebe menos e tudo. Onde é que a gente é igual? Onde é que a gente é igual? Nas virtudes e nos sofrimentos. O chinês, o baiano, o alagoano e o gaúcho, na hora da agonia, vão sofrer igual. Vão sofrer igual. E essas situações aí são situações de puro sofrimento. A justiça é cega, mas a injustiça não. Depois vocês olhem, pergunta de prova, a simbologia de Maat. Né? Então, Maat. Vejam ali, está ali a moça bonita egípcia, de onde vem a balança e tal. E ela é uma simbologia muito rica, eu até me emociono em falar. Porque todos nós sabemos, independente de qualquer estudo, o que é certo e o que é errado. O problema não é dar discurso. O problema não é sentar aqui na mesa e dizer o certo e o errado. O problema é fazer. Se todo mundo já sabe o que é, por que é que não acontece? Então, esse plano das ideias, onde todos os problemas estão resolvidos, bacana. Vamos sair daqui e chegar aqui. É o ato de fazer. Então, essa praxis aí está em falta, tá? Também porque as pessoas são tratadas que nem lixo e aquela menina veio boiando que nem lixo. As pessoas se tornam coisas. E aí o resultado é esse, joga fora. A gente está num mundo, né, onde o desejo é exacerbado, a obsolescência programada é exacerbada. Antes de eu consumir, já acabou o desejo. Inclusive na relação humana, né, pessoas a pessoas. E por aí vai. Aqui é exemplo de aula, é ali no fundo do IPH, Bacia de Viamão, a Nina também usa, pode falar. Levando aulas, e achei aí no lixo, né, direitos humanos. Bem simbólico, essa foto é minha. Tudo isso são sentimentos de confusão. O mundo, ao invés de ser sólido, o mundo líquido, né, passando, escoando pelos dedos, os sentimentos são esses. E aí vai risco, né, lei, a incerteza quanto ao risco, quer dizer, a probabilidade, risco, probabilidade de ocorrer alguma coisa vezes o dano. Aí o professor Luiz Carlos tem livros sobre isso. Incerteza, esse texto é de lei, Política Nacional de Defesa Civil. Incerteza é a probabilidade, tem muita discussão. Isso, aquilo outro, beleza, não precisa, acabou. O dano é lei que diz certo. Impacto ambiental, vários rimas, fundo de pesquisa, tudo no papel lindo e maravilhoso, são aqui só da cidade de Porto Alegre, tem mais de 15. É um mundo no papel e na prática é outro. Vários empreendimentos da cidade. Resiliência aí, noções de resiliência, conceitos de risco, impacto ambiental, né? Resiliência, só chamando a atenção, apesar da palavra bonita,
é a arte e a técnica de levar uma pancada e voltar à posição de equilíbrio, né? Voltar a ficar em pé. Pifou, choveu, trombou, caiu, levante-se. E a cidade também, né? Essa adaptação requer comprometimento, dedicação e compreensão, parece necessidade de um casamento, mas também é as necessidades da administração pública. Deveria ser. Tá? Aí as diferenças da palavra política e a politicagem, né, no Brasil, né? Então a gente consegue, bastante criativo aí, fazer isso. Integridade, e aí a última. Aí eu vou acabando realmente, tá? Antes que ele me jogue a cadeira o pau. Eu estou tentando escrever um livro de engenharia com economia para advogado, na qual a gente contesta isso daí. Estou em pleno processo criativo. O planejamento técnico são os colegas aqui da mesa. Qual é a boa técnica? É aquela que funciona. Agora, se eu for aplicar a técnica na Europa, na Ásia ou na Bahia, será que a condição de adjacência, a condição de contorno, o ambiente cultural, histórico, organizacional, financeiro, legal, será que permite a adoção daquela situação técnica? Deixa eu enfatizar mais essa dicotomia aqui, ó. Isso eu chamo do planejamento público. Planejamento técnico, olhando aí só o ciclo hidrológico. Bacana, conhecido. Chove, evapora, vai para cima, vai para baixo. Leis da natureza. Planejamento situacional. Essa é uma versão do ciclo hidrológico pós-2012, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde numa noite de chuva, 1000 vidas foram ceifadas. Essa charge, que eu também coleciono charge, literatura de cordel, se quiser, mas saiu num jornal do Rio de Janeiro, é uma outra visão do ciclo hidrológico. Explica bem vários dos nossos dilemas. Então, meus caros e caras, irmãos e irmãs, colegas de profissão, se a gente, ou talvez o primeiro ato para resolver os problemas é admitir a existência deles. Esse é o primeiro ato. Ao fazer isso, a gente vai enfrentar, né? E aí tem suas consequências. Eu vou para a última. Qualquer coisa efetiva envolve, sim, uma parte técnica, jurídica, social, humana, dignidade da pessoa humana. Veja, não precisa ter PhD, ter por hora desempregado, né? O permanent head damage, um dano permanente na cabeça. Não precisa ter. Qualquer um que chegar na beira do dilúvio ali e olhar o dilúvio sem doutoramento, chega à conclusão que o dilúvio está poluído. O dilema não é chegar a essa conclusão. O dilema é, e daí? Como é que eu resolvo essa naba? Para isso, todos nós precisamos de muito estudo. Aí eu deixei links, tem umas 3 horas de filmes já no YouTube, tá? Então aí tem os links com temas similares. Então vocês vão ver. Momento atual, agora sim, acabando esse quadro. Um cego conduzindo cego. Esse quadro é de 1600. Uma releitura desse quadro no momento atual. Um cego conduzindo o cego na beirada do precipício. Inclusive com um processo que se aproxima em outubro. Então, as catástrofes da nossa época não são produtos das necessidades, mas de decisões pouco sábias. Aquele em azul ali, ou mais escurecido, é meu. Ou mudança climática, ou falta de educação da população, sabotagem, ou etc. Esse autor é um livrinho, um pequeno livro, As Ideias Têm Consequências. Foi no pós-guerra, é do pós-guerra, tá? E com isso eu encerro, pedindo desculpa pelo comer o prazo aí dos colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos André. Vou passar a palavra, então, ao professor Luiz Carlos Pinto.